It's not a game, it's a rich thing. Mais um episódio do Meu Sonho, essa planta com um queridão que eu guardava muito para minha coleção. Essa espécie de Philodendron que tem lâmina foliar comprida, lobos mais proeminentes, como o Houghtonianum, como o Anisotomum, certo? Estou falando de um equatoriano, o Philodendron delinxi. Chegou aqui um indivíduo grandinho já, um porte bem legal. É um carinha que na descrição original do Croat também fica a 450 a 650 metros de altitude do nível do mar. Não é tão alto assim. Essas espécies que ficam em áreas mais baixas assim costumam se dar melhor ao clima, às condições, ao habitat no Brasil, em São Paulo e tudo mais. Vem aqui uma lâmina foliar nova também, já dizendo olá mundo, bem interessante este indivíduo. Deixo aqui ao lado para vocês a foto de como ele vai ficar um pouco maior, com uma identidade, uma característica mais madura de folhagem, certo? De estrutura. Ele é bem interessante. Entendo que sua folhagem é bastante ornamental, bastante diferenciada para você que curte esse Philodendron com características de lâminas foliares mais alongadas e lobo, certo? Como o Philodendron barrosoano também. Por um período legal de tempo antes de ficar adulto, ele forma essa espécie de Y ou T, né? Variando de espécie para espécie. O Croat encontrou então esse carinha lá no Equador, na região de Esmeraldas, mesma região do Philodendron esmeraldense, certo? Área aí com bastante espécies conhecidas do nosso rolê das folhagens, das Araceae. Ele é um epífito. Por enquanto coloquei um tutorzinho aqui de apoio apenas para ver como que ele vai se comportar. Embora ele esteja maiorzinho em relação aos indivíduos, as espécies que eu mostrei nos episódios anteriores, ainda eu quero ver como que ele vai se comportar sem um tutor de enraizamento propriamente, certo? Que simule um tronco, uma parede, o próprio tutor de esfagno e etc. Substrato aqui vem com carvão, casca de arroz carbonizado, casca de pinos, terra vegetal e vermiculita também. Você que é novo no rolê e tem visto esses últimos episódios de apresentação de espécies, esse é outro cara que muito provavelmente pouquíssimas pessoas têm no Brasil. Eu costumo dizer desde sempre que a gente tem que se apropriar bem do termo raro, porque raro pode ser muita coisa. Raro porque o indivíduo é endêmico, ou seja, de uma região ultra específica de um país. Raro porque de repente no país, no Brasil no caso, não existe muita variedade. E raro também porque alguns colecionadores cobiçam mais, porque determinadas espécies, variedades, têm mais fama construída já no rolê da coleção. Eu posso dizer para vocês então que até o momento desses últimos episódios do Meu Sonho Essa Planta, o Philodendron sp burlemarx variegata, ele tem um pouco mais de raridade, porque ele não existe tanto no Brasil, poucos colecionadores têm, e o fato de ser variegata atrai um nicho do nosso nicho, uma galerinha específica do rolê que tem apreço maior por espécies com variegação. O Philodendron charone mosquera, ele é um cara que tende a ser mais visado por ser uma variação, um cultivar provavelmente de um famigerado, o charone, que é um clássico, que é um cara que já é cultuado no rolê da coleção de espécies
do rolê das coleções de plantas, especificamente a Azarace, já tem um status aí de história mais longa. E esse carinha aqui, o Delinx, ele tá meio que isento aí dessas energias de vontade por ser variegata, de ter um histórico aí entre colecionadores. A única questão, por ser um equatoriano, é mais difícil de ter no Brasil, basicamente isso. Mas não notei aí que ele tem uma história construída de longa data entre colecionadores. Como eu particularmente não comercializo plantas, meu olhar está muito mais atento às variações, às possibilidades, às formas que mais me agradam aí, dentre tantas espécies que não têm grande reputação no universo da coleção ainda, certo? Um carinha relativamente parecido com esse, que é o Roltonianum, ele já tem um pouquinho mais de reputação no rolê. De toda forma, é um bichinho bem interessante. Deixo novamente para vocês aqui a foto de como que ele fica um pouco mais adulto, tá? Para vocês compararem. Cultivo tranquilo de Philodendron, já falei do substrato, manter a umidade no ar. Estamos a 19 graus agora, muito legal para Philodendron. Outono é uma época que aqui em São Paulo costuma chuviscar, costuma ter algo próximo à garoa de antigamente, que não existe mais por aqui. Então tudo fica mais úmido, indoor e outdoor, nessa temperatura amena para nós, mas ótima para os Philodendron, para os Anthurium, principalmente os carinhas de altitude, que originalmente se encontram em hábitats mais elevados. Não é tanto o caso do Delinx. Valeu? E foi assim mais um Meu Sonho Essa Planta.